a direção. Deixa tudo que é a primeira vez, né? Novo. Amém? Então, convido a igreja, convido a irmã Solange Camargo para ler a leitura devocional. Se encontra em Salmo 126:6. Já reforça a oração pelos enfermos, né? Eu posso estar lendo o textual para ele. 126:6. Salve a igreja que está passeando. Amém. Você não acharam? Amém. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus bens. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor amado, Jesus querido, por mais esse momento estar aqui na tua presença, Pai. Quero te agradecer pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, Pai. Pela vida do Leonardo, Pai querido, Pai amado, para ministrar essa escola bíblica, Pai. Senhor, usa ele com poder e autoridade, Pai querido, Pai santo, Pai de poder. Coloca, Pai querido, as palavras, Pai querido, na sua boca, Pai querido, Pai amado, Pai de poder. Que o Senhor venha usar ele tremendamente, Pai. Senhor amado, abençoa, Senhor, cada um de nós, Pai querido, Pai amado, Pai eterno. Jesus, que eu te agradeço de todo o coração por tudo, Senhor. Amém. Vamos ler então o textual. Tiago capítulo 5, versículo 7. Quem vê a revista, acompanha na revista. Amém? Tiago capítulo 5, versículo 7. E a lição é de número 11, dia 12 de março. A parábola do semeador. Página 45. Diz assim então: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serolha. Tiago capítulo 5, versículo 7. Do 3 ao 1, 2, 3. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serolha. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Vamos cantar o corinho da escola, faz tempo que a gente não canta. Logo após o irmão evangelista Álvaro, então vai estar orando. Esse eu não conheço. É aquele padrãozinho que a gente sabe. Amém. Logo após o irmão evangelista Álvaro vai estar orando pelo irmão Leonardo, que vai estar fazendo a ministração nessa noite. Amém. Na escola Dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Eu irei e tu, nós também, pois vamos todos aprender na escola dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Eu irei e tu, nós também, pois vamos todos aprender. Estávamos treinados, né, cantar. Amém. Então, convido o irmão para passar. Agradeço a oportunidade. Amém. Vamos orar, então, para eu ter apresentar o negócio. Sim. Então, isso é bom, sinal de temor de Deus. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela vida do jovem Leonardo, que tu tens levantado neste lugar para te servir, para trabalhar na tua obra. E agora, Senhor, nesta nova etapa da sua vida,
sendo instrumento também na escola dominical para ensinar a tua palavra. Eu te peço a tua graça, a tua unção e a tua misericórdia sobre a vida dele, direcionando as suas palavras, os seus pensamentos, o seu raciocínio, Senhor, no desenvolver, Senhor, e desenrolar da lição. Aleluia. Usa ele, Senhor, e direciona todas as coisas, Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve Deus com paz, Senhor. Amém. Está fazendo então o Startando desta noite a lição de número 11, a parábola do semeador. Vamos fazer a leitura do texto base, que se encontra, para quem não teve a vista, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao 23. Se não, eu leio primeiro os irmãos colaborem com os próximos. Tá bom, Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em terra praia. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E cercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Porque aquele que tem que separar, terá abundância, mas aquele que não tem, esse será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração... Pode ir, irmão. Porque o coração deste povo está endurecido, e o ouvido malgrado com seus ouvidos e com os olhos, para que não vejam, e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, que ouvem. Porque em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca
foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo é assim que se forma a palavra e fica infrutífero. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, e outro 60 e outro 20. Amém. Obrigado pela participação dos irmãos. Antes de entrarmos na introdução, o tópico de introdução aqui, Jesus, ele nos adverte, ele nos é um ensinamento. Ele através de parábolas, de mistérios, ele nos ensinava como deveríamos reagir a certas circunstâncias do nosso dia a dia depois que ele partisse. Ainda mais quando a gente está evangelizando, quando a gente está liberando a palavra do Senhor. Jesus, ele nos fala sobre uma semente, que Jesus, ele deu a semente, né? Jesus nos alertou de como, dependendo do tipo de solo, a semente ela reagiria. Tá? Jesus nos introduziu, por meio dessa parábola, para um ensinamento maior. Porque todas as parábolas, quando nós formos ver Jesus fala, relata, os 4 evangelhos, sempre é muito profundo o ensinamento que Jesus ensina. E essa é mais uma delas. Então Jesus aqui, chegando ao ponto principal da parábola, é Jesus nos ensina a evangelizar, né? E nos cita e nos dá uma prévia de como nós deveríamos reagir ou como o solo reagiria. Tá? O solo aqui simboliza o coração. Vamos fazer a leitura da introdução. Esta parábola tem uma qualidade alegórica de muito valor por abordar significados espirituais pelo próprio Jesus. E tem como verdade o fato de que o reino de Deus já está implantado entre nós de maneira parcial, e a sua implantação total no presente depende de uma resposta humana. Também temos uma segunda interpretação que nos chama a atenção para a necessidade da perseverança em termos de perseguição e modernismo. Veremos os pontos mais salientes dessa parábola em Mateus, Marcos e Lucas. Tá? Depois a gente vai dar uma passada em Marcos e Lucas, que é mais explicativo, essa parte mais fácil de entender. O reino de Deus é que ele fala que já está encontrado através da palavra. Nessa mente aqui ele fala que é a palavra de Deus. E a instalação total desta palavra que Jesus nos dá, através dos ensinamentos, depende de uma operação humana, depende de alguém se prontificar a querer fazer ali, trabalhar em prol disso. Ele fala aqui da boa terra, é esses a quem Jesus está falando, né? Que somos nós. Aí ele fala que, como a parábola fala, que as sementes que caíram em boa terra deixa claro o porquê Jesus diz que uns estariam 100, outros 60, outros 30, porque o nosso propósito aqui é de trazer mais gente, né? Nós ficarmos só numa igreja, só nós unidos em uma família, sem ir lá para fora, vendo que tem pessoas que precisam, né? Jesus precisa dessas pessoas também na sua obra, no reino dos céus. Ou seja, Jesus nos estimula, nos capacita para evangelizar. Evangelizar, cumprir o ID que ele fala dos 4 evangelhos. Aleluia. Vamos fazer a leitura então, Marcos 4, 1 ao 3. Peço que o evangelista Álvaro faça essa leitura, Marcos
4, 1 ao 3. Já que o Sônia faz a leitura de Lucas, capítulo 8, versículo 4 ao 8. Isso. Pode fazer. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a raiz. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até o 9. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então ele lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100. Obrigado. Os irmãos podem perceber que essa linguagem que já é mais compreensível, ela tem aqui Marcos, ele pega e ele explica mais, uma linguagem mais fácil de entender. Ali o que, na explicação de Jesus, o que Jesus explica sobre a parábola. Já que o senhor pode ler então, Lucas 8, 4 e diante. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em terra boa, e nascida produziu fruto, 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos ver também Zacarias 4. Zacarias
Zacarias 4:6. A gente pode tomar por ensino, diz em Zacarias 4:6. Peço que eu vou dar ele para mim. Prosseguiu ele e disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Porque realmente, irmãos, não é por força nem por violência que nós vamos convencer alguém, até porque a gente convence o Espírito Santo, convencer Aleluia. alguém de que a palavra é a verdade. A palavra sendo a verdade ali, ela já vai convencer alguém, né? Através do Espírito Santo. E dependendo de como a gente faz isso, né? Como aqui Jesus se incentiva a evangelizar, dependendo de como a gente faz isso, se a gente está sabendo mesmo que nós devemos fazer ali, às vezes pode levar mal a palavra do Senhor, né? Aos olhos de alguém que nunca teve contato direito com a palavra do Senhor, né? Isso daí vem acaso o semeador, né? Porque ele fala do solo, fala da semente, fala das reações, mas também tem o semeador. Se o semeador não tem sabedoria, o semeador não pegou, não estudou ali, foi só lançando assim, sem ter um cuidado especial, às vezes pode ter uma reação além, né, daquilo que já pode acontecer. A segunda interpretação aqui que o autor, o autor da lição aqui nos dá, é para das pessoas, né, que no momento de dificuldade, que a palavra de Deus não é fácil, né? Tem muitas lutas, não é mil maravilhas. Então ele nos pressiona a gente ter perseverança, né? Em meio à dificuldade. Como por exemplo aqui ele cita em uma das passagens aqui que o semeador ele lançou a semente e uma parte delas caiu em meio ao caminho. Veio as aves e comeram a semente, né? Isso Jesus nos explica que é Satanás, né? Daí tem as pedras são o que? Atraso, embaraço. Aí tem os espinhos é o deleite, a cobiça, o prazer mundano, né? Várias coisas que podem atrapalhar no meio da germinação da semente ali. Aí aqui temos então na lição e na parábola nos relata 4 tipos de solo, 4 tipos de coração, tá? Vamos ver então aqui o primeiro tópico, a palavra de Deus como semente. A semente representa a palavra do reino ou a sua mensagem que transforma os corações, mas que tem uma exigência, uma resposta positiva do ouvinte. Os judeus pensavam que a vinda do reino significava a instauração extraordinária de um novo sistema perante o qual ninguém poderia se opor, que o reino de Deus iria abalar as nações, que o domínio dos governantes seria destruído e que todas as nações serviriam ao Senhor. Jesus faz um comentário aparentemente declarando que o reino de Deus pode ser iniciado como uma sementinha plantada no coração do homem e que este reino estaria operando secretamente entre os homens e que não se impõe pela força. Sendo assim, a pregação do Evangelho seria plantada no coração das pessoas e ao seu tempo revelaria o propósito da frutificação. Deus tem 2 tipos de mensagem. Na primeira parábola, a semente é a palavra de Deus. Na segunda parábola, ele lança seu povo como semente que se desenvolverá numa perfeita mensagem. A primeira parábola de Mateus 13, a semente é lançada como uma mensagem verbal do Evangelho do Reino. Como foco desta parábola está na receptividade do solo. Forças que frustram as atividades evangelísticas são descritas nesse texto, e Satanás trabalha para remover a verdade com pressões, opressões, aflições da vida e prioridades
materiais resistem à produtividade potencial do Evangelho. A semente, no sentido literal da palavra, tem vários fatores para o nascimento, né, biologicamente falando, e a germinação. Os fatores são, alguns deles, o primeiro é o solo. Se o solo não tiver os nutrientes necessários, a planta não germina e às vezes até germina, só que sofre mutações, sofre avarias no modelo original quando a semente é plantada. Outra característica, outro fator é a temperatura, que é muito importante. A temperatura inferior ou superior ao ótimo, né, tendem a reduzir a velocidade do processo germinativo e pode levar à redução total da germinação. Para a perfeita germinação da semente, tem os principais fatores: a luz, a temperatura, a água e o oxigênio. Com falta disso, não tem como a semente germinar. Aqui a gente pode trazer várias coisas: a luz, a temperatura. A luz, sem a luz de Deus, né, no caminho ali, tendo foco ali, não tem como nascer, né? A água, que é a palavra, também não tem como germinar, não vai ter como se não tiver palavra. Se tu lança a palavra e não continua ali dando cuidado, não tem como, né? A palavra só foi lançada. Às vezes pode ser que, porque a palavra não volta vazia, mas tu pode até lançar, mas talvez daí outra pessoa daí vai conseguir, né? Porque a palavra não vai voltar vazia, como a palavra, o apóstolo Paulo fala em uma das cartas: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De alguma forma vai dar um fruto, né? Tudo que se planta se colhe. Mas que venhamos a ter um cuidado especial, né, com esse tipo de situação. Vamos fazer a leitura do tópico 2. Os diferentes tipos de solo. Jesus, em sua época, usava os meios à sua volta para dar significados às mensagens que pregava. Nesta parábola, ao ver um homem do campo trabalhando, fazendo a semeadura, deu-nos uma grande lição sobre os mistérios do reino de Deus relacionados à vida humana, usando os vários tipos de terrenos que exemplificam as reações dos homens diante da pregação da mensagem do reino. O mais notável na lei da semeadura é que o processo da semente está ainda oculto na terra. Tudo que semear o homem colherá. A palavra no coração recebe o mesmo processo. Como reagimos à medida que vamos incubando essa semente até ela morrer por completo e gerar frutos. 2.1. Beira do caminho. Coração endurecido. A terra batida do caminho simboliza a dificuldade que as pessoas têm de absorver a palavra. Jesus já previa essa dificuldade quando citou o profeta Isaías. Simboliza também a falta de sensibilidade por parte das pessoas em compreender as coisas espirituais. Muitas pessoas têm até certo ponto conhecimento das coisas de Deus. Até ouvem pregações sobre o Evangelho da graça, mas são indiferentes quanto à salvação. Tais pessoas não deixam começar o processo da salvação em seus corações. A palavra deve fluir nos corações, mas em vez disso, essas pessoas endurecem seus corações, de tal forma que Satanás, o diabo, retira com facilidade a semente plantada. Assim, a semente, ao cair em um solo seco e duro, não produz, e sem produtividade, o resultado é a perda da semente. O maligno não demora a interferir e leva a semente embora. Isso aqui tem muito relação, as pessoas elas estão acostumadas a ver um evangelho fácil, né, nas redes sociais, por exemplo, vários pregadores que eles pegam e difamam a palavra, né, fazendo coisas erradas nos púlpitos ou saindo para evangelizar de forma errada, ou sendo um coach, né, por exemplo. E aí as pessoas endurecem o coração vendo, por exemplo, um mau exemplo de um cristão, né? Tu conhece toda a palavra ali, tu tem conhecimento, mas às vezes tu
não tem um temor, né? Um zelo pela palavra e não guarda aquilo para as pessoas poderem ver, né, na tua face ali a presença do Espírito Santo, né? A presença de Deus. E isso vai refletir muito quando tu for tentar fazer algo, né? Que é um preço. Tu fez um negócio ali, tu tá difamando a palavra na tua vida, mas depois, mesmo que tu se arrependa, tu vai ter ainda uma incredibilidade, uma má fama, né? Quando tu vai daí fazer algo para Deus depois que tu se arrepende, mesmo assim tu vai ter uma má fama. E às vezes aí a pessoa pode usar, Satanás usa, né, no coração dessa pessoa com o coração endurecido, vai fazendo ela lembrar ali, mas essa pessoa ela não fez tal coisa, agora quer me dar uma lição de moral através da Bíblia, através da palavra. Então isso é uma pessoa com o coração endurecido, né? E ela não vai aceitar aquilo, porque ela vê que não tem diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma a pessoa vendo que vive a mesma vida, né? Leva a mesma vida. Aquele cristão que dá um mau exemplo, né? Vamos para o 2.2. Terreno rochoso, coração sem profundidade. Sempre observa o comportamento das pessoas frente ao relacionamento cristão e sua mensagem. Onde há pouca terra, as pedras ficam mais na superfície do terreno, e a semente até germina, e a planta cresce rápido, porque o calor do dia preserva e dá a força necessária para a semente germinar. Contudo, a planta não tem raiz profunda e por isso morre rapidamente. Também vemos a desvalorização em levar a sério a palavra de Deus em nossos dias. A falta de conhecimento, a falta de compromisso levam esse tipo de pessoa a contentar-se com a superfície na vida espiritual. O mesmo calor das rochas, emoções momentâneas que levou ao crescimento, depois o leva a morrer. Não é difícil identificar o crente sem raiz, pois logo aparecem os sinais da morte. Por certo tempo até tem alegria no coração e até animam-se nas pregações, mas não querem pagar o preço do discipulado. Quando vêm as dificuldades e as perseguições, afastam-se de Deus. Discipular é necessário, envolve sofrimento. A caminhada com Jesus nos traz sofrimento e aflições, mas vale a pena, pois demonstramos crescimento. Isso aqui, irmãos, tem uma relação muito grande com temperatura. Eu trouxe uma explicação aqui que é real. As plantas elas precisam, elas são dependentes de temperatura, até porque se tu traz uma semente lá no Nordeste, às vezes ela não vai dar seu fruto aqui, né? Porque aqui é mais frio e o clima também às vezes é muito bagunçado, às vezes é quente, às vezes é frio, às vezes é muito frio, às vezes é muito quente. Então, às vezes porque não é a planta que deve se adaptar ao ambiente, né? O ambiente, as pessoas que cultivam planta, às vezes elas preparam um ambiente todo artificial para poder cultivar aquela planta, porque não é a planta que não vai mudar o sentido biológico da planta ali. Tem toda uma química por trás disso, tá? A temperatura, a explicação que eu trouxe é que temperatura inferior ou superior ao ótima, que é o ponto neutro, tende a reduzir a velocidade do processo germinado, pode levar à redução total da germinação. É quando a palavra fala ali, né, que o Senhor, quando é quente demais, ou frio, ou é morno, eu vou vomitar da minha boca, né? Ou seja, ou tu é quente ou tu é frio, né? Tem que estar ali no ponto exato da sua germinação. Porque às vezes as pessoas são muito de emoções. As pessoas são muito de emoções, né? É uma característica de Deus, né? Da criação ali, mais semelhança de Deus. E às vezes a gente está ali no momento de uma reunião ali que é mais, digamos assim, de pentecostal, que é mais avivada, assim, mas tipo num congresso. Mas daí, de repente, no próximo culto já não é mais assim, não é tão assim. E a pessoa, às vezes, elas ficam no mesmo clima do ambiente. No mesmo clima do ambiente. Não é isso que deve ocorrer.
Nós temos que preservar o mesmo clima, o clima padrão, o clima que está certo, o clima setado ali para que venhamos a germinar de forma progressiva sem reduzir. Porque se a temperatura muda de forma drástica assim, ela leva à morte, a planta nem germina mais, ela retrocede totalmente. Isso também serve no termo de evangelização, né? Como foi falado no início da lição, a gente tem 2 tipos de visões, que é o para si mesmo e para o levar, né? Para semear e para cuidar de si mesmo ali, no meio da igreja, né? Então, vamos para o próximo aqui. Terreno espinhoso. O coração envolvido com o mundo. Os cuidados do mundo levam a pessoa a viver fascinada pelas riquezas. Os objetivos logo surgem, que são os obstáculos do presente século. Entre parênteses, espinhos. O terreno espinhoso representa os que amam o mundo e seu sistema atual, suas riquezas, sua aparência, sua glória. São os que buscam um conforto pessoal, fama, posição social, prestígio entre os homens. E o problema é que a valorização de tudo que é terreno, mais que a compreensão dos valores do reino. Neste terreno espinhoso, os frutos não amadurecem. Este tipo de pessoa se assemelha às pessoas mundanas, que procuram adquirir recursos para satisfazer os seus desejos profanos. Tais pessoas não sabem distinguir entre os bens espirituais e os bens temporais, trocam a herança celeste por vantagens terrenas. Isso aqui é bem claro que são pessoas que tentam usurpar a lei da palavra, né? Através da nossa convivência aqui como igreja, as pessoas tentam usar a palavra para tentam satisfazer através, tipo assim, vou ordenar para Jesus me dar um carro. Às vezes Jesus dá um carro, né? Mas a pessoa está aqui só para isso, ela não está aqui para o que realmente importa, que é a adoração a Deus, que é o louvor a Deus. Aqui como nós estamos reunidos, nós estamos para adorar a Deus, ensinar, pregar e nisso tudo com as nossas vidas adorar a Deus, né? E vamos para o 3 então, que é a última terra que a Bíblia nos relata, a boa terra, um coração que frutifica. Ao proferir a 4ª semente caindo num solo receptivo, Jesus nos dá a compreender sua satisfação ao proferi-la. Ela sabe que a hora de Deus vem e com ela a bênção de uma colheita que supera toda compreensão. Apesar da oposição, dureza do coração, do sistema mundano, Deus fará com que a semente cumpra o propósito desejado. Ela frutificará abundantemente em muitos corações. Veja que a semente é a mesma para todos os tipos de solo que vão se revelar, mas somente um vai ser produtivo. Isso explica o fato de as pessoas ouvirem a mesma palavra e nem todas se converterem. E mesmo assim ainda mostra que mesmo continuando na insistência, podemos esperar que de alguma forma frutifique, né? A semente é a mesma para todos os tipos de solo. Ela lançada, a palavra é a mesma palavra no mundo, né? Mas vai depender do objetivo dos pensamentos da pessoa que recebe a semente, da terra que recebe a semente, né? E quando a gente faz uma recapitularização de todas as terras, cada uma delas, né, umas tem frustrações, outras são um coração endurecido, uma pessoa de pedra, um coração que não busca se aprofundar naquilo que está vendo. Ele está tendo só uma experiência nova, digamos assim, uma experiência, isso é bem comum nos nossos dias atuais, de ter uma experiência nova, né? Quer ir para qualquer lugar ali,
fazer coisas erradas é uma experiência nova. Não deixa de ser uma experiência nova, mas é uma experiência errada. Terreno espinhoso, um coração envolvido com o mundo, um coração que não consegue deixar as coisas do mundo, um coração que é cheio de vaidade, um coração orgulhoso, um coração soberbo, um coração que está no muro ali, em cima do muro, que, né, como a palavra fala, que não podemos servir a dois senhores, né? Deixaremos um por ventura um triste, o outro feliz, ou ao contrário, né? Então, esses tipos de coração, na vida real, aqui, trazendo da parábola para o dia a dia, vamos ver, de um semeador, eles conseguem tratar a terra, né? Conseguem tratar a terra, eles botam, às vezes trocam ali, botam produtos que conseguem puxar mais minerais, né? Outras coisas. Eles fazem aquele para passar água, né? Passa água ali, vai alimentando a terra, assim, vai trabalhando a terra vai ficando mais receptiva. E aí, quando tu planta a semente, quando tu lança a semente, aí já não é mais um terreno espinhoso. Aí eles tiram as pedras do caminho, se tem alguma planta erva daninha, eles tiram, assim vão plantando a terra. Já não é um terreno com erva daninha, espinho, não é um terreno com pedras, né? E daí ele se torna ser uma boa terra. E ali a palavra frutifica, né? A palavra, ela semente, aí ela vai dando esses estágios assim e vai crescendo com a ajuda da luz, com a ajuda da água, com a ajuda do oxigênio, porque sem esses fatores, e sem temperatura, sem um solo tratado, né? Que seria, digamos, um discipulado, né? Ali ensinando ali a palavra do Senhor, como ela é, ensinando a palavra se mostra verdadeira, né? Para quem está recebendo, ali cuidando, vai arando a terra até que ela se torne uma terra boa. Possa acontecer isso, não, a semente cresce até certo estágio, né? Quando a temperatura, por exemplo, ela muda ali drasticamente, aí ela vai totalmente embora. Mas, se é cuidado, tratado, a planta ela tem crescimento, estágio 1, estágio 2, estágio 3, até crescer e frutificar, dar vários frutos. E como a palavra fala aqui, vamos fazer a leitura do tópico 3, a boa terra, o coração frutifica. Eu vou ler de novo. Ao proferir a quarta semente caindo num solo receptivo, Jesus nos dá a compreender a sua satisfação ao proferi-la. Jesus fica alegre, né, ao proferir aquela terra, né? Ele sabe que a hora de Deus vem e com ela a bênção de uma colheita que supera toda a compreensão. Apesar da oposição, dureza do coração, do sistema mundano, aqueles tipos de terra que eu falei anteriormente, Deus fará com que a semente cumpra o propósito desejado. Mesmo que tu lançaste, né, a semente ali, do seu semeador lançou a semente, às vezes tu lançou a semente, né? Aí, como eu falei, o que Paulo diz, né? Paulo pegou, mas Deus deu crescimento. Mesmo que tu lance semente, fez o teu trabalho, mas daí outra pessoa pode ir lá e vai ajudar, e daí vem outra pessoa e ajuda também. Não vai se desperdiçar aquela semente no meio do caminho, até que Deus fará de alguma forma, como o autor ele fala aqui, através da existência, podemos esperar de alguma forma que frutifique. Não vai deixar de frutificar em algum momento, nem que seja lá no leito de morte, ela vai frutificar. Tá? O tópico 4 aqui, o alvo da semeadura. Desde o início eu estou falando aqui da lição, que é bem claro. O alvo da semeadura é o coração. A colheita é demonstrada através da satisfação de servir a Deus, sendo discipulado com palavra que produz frutos a 100, quando a planta chega ao seu estágio ali de frutificação, frutos a 100, a 60
e a 30. Aqui podemos ver que alguns produziram mais do que outros, dependendo do grau de envolvimento com a palavra e com o Deus da palavra. Mas o mais importante é que todos produziram. Não interessa se tu vai produzir menos que o teu irmão, ou que vice-versa. O importante é produzir, né? Não fazer igual o servo tolo que pegou, o seu senhor deu lá os talentos, né? E outros conseguiram muito mais, só que aquele lá com um que tinha, ele pegou, enterrou, voltou o seu mestre lá, né? E devolveu. Deus deu para tu, não ficar só para ti. Isso é egoísmo. A gente deve espalhar para que o reino do céu seja maior, venha mais gente, né? Mais pessoas, almas a se converter, que é aqui o principal entusiasmo de Jesus quando ele fala. Vamos para a conclusão, então. Não, eu só ia argumentar que por isso que na palavra diz que Deus se agrada de um coração contrito e quebrantado. É o solo perfeito para receber a palavra. É bem mais fácil uma pessoa de coração contrito e quebrantado receber a palavra e ela produzir efeito do que uma pessoa com coração endurecido. Eu também não quero. Pode falar. É assim, ó, isso aí também envolve a oração, né? Porque às vezes a gente ora por uma família assim, e às vezes, para aquela pessoa que a gente está falando, que a gente já conhece, por exemplo, o que eu estava fazendo, né? Eu estava orando por uma família aí, que já foi aqui, e daí depois eu disse assim, eu cansei, vou parar de orar por essa família, vou parar de orar. Aí depois eu sonhei com eles, aí até eu comentei com a Sol, não sei se a Sol se lembra, eu disse, eu vou voltar a orar de novo. Né? Daí eu comecei a orar, daí uns tempos, eles não vieram, mas o filho deles veio, né? Começou a vir na igreja aqui, aí esse bato, viu? Não caiu no coração deles, mas caiu no coração do filho, né? É uma coisa assim, é uma semente, entendeu? Que a gente, na oração da gente, a gente pede, né? Para Deus salvar, né? Salvar, trazer de volta, né? E daí não caiu no deles, mas caiu, entendeu? Não sei se vai durar, se não vai, né? Mas... Continua orando. Continua orando. Teve uma vez que tinha um irmão que ele era da nossa igreja, e depois quando a igreja teve a divisão aqui, né, que eu saí do Bradesco, esse irmão ficou como segundo encarregado dele lá. E daí eu fiquei sabendo que ele tinha saído da igreja. Eu não lembro se eu fiquei sabendo que ele tinha saído da igreja, o que foi. Sempre um dia Deus falou, olha só, Deus tocou no meu coração para visitar ele, né? E eu não era de pegar e querer visitar alguém, né? Mas Deus tocou no meu coração para visitar ele. Eu não me lembro porquê, sabe? Mas sei que daí um dia eu para visitar ele, eu falei com a avó, aí foi a avó e eu lá fazer uma visita para ele. Acho que a gente foi na casa de cada noite, né? E daí foi eu e a avó, sabe? Daí fui lá visitar ele, né? Aí a esposa dele tinha falecido, faz uns anos já. E daí... mas eu assim, ó, fui só para fazer uma visita, conversar ali. Não tinha entendimento do porquê, né? Aí a gente começou a conversar, eu não me lembro nem de palavra que eu falei, o que eu falei. Eu sei que a gente estava conversando que assim, ele normalzinho com a nova mulher dele, que tinha se casado de novo, né? Ali, falando ele aqui, né? Fazendo. Daqui a pouco ele desandou a chorar do nada. Desandou a chorar. Aí a gente orou ali, tudo, né? Não lembro de palavra que eu falei lá. Mas tá, isso aí, né? Mais anos depois, um irmão aqui, ele pegou e falou que ele disse que ele estava numa igreja, né? E disse que um irmão pegou e falou que ele estava nessa igreja, e aquele irmão que eu tinha visitado estava lá, e estava naquela igreja, congregando, né? E estava dando testemunho de que um dia tinha acontecido assim, assado, e Deus usou o irmão
namorou rico, não sei o que, foi lá e Deus usou a pena dele, tinha voltado para a igreja. Aí esse irmão falou assim, eu glorifiquei a Deus porque Deus usou ele não está aqui com a gente, né? Que era eu que estava aqui, ele falou isso aqui, né? Então para tu ver, né? Deus me usou, porque a obra é de Deus, Ele sabe quem Ele usa, né? Lancei uma palavra lá. Eu não sabia o que era. Deus estava preparando ali de alguma maneira o solo. A reação dele foi uma reação que eu não esperava, né? Deus falou ali, ele foi para outro lugar, outros chegaram, outros apacentaram, tudo, né? Mas foi tudo para quê? Para a glória de Deus, né? Para a glória do Senhor. Então, aí que a gente vê assim, essas coisas, o agir de Deus assim, que a gente não entende. Mas Deus está orquestrando todas as coisas, né? A gente está num pontinho só, numa parte só, né? Mas Deus está vendo todo, né? A gente não pode recolher a nossa mão de deixar de semear, né? Sim, grande é o espaço, né, o campo para semear. Nós somos os semeadores ali, todos nós somos semeadores e nós temos que nos frutificar, né? Tá ali com uma semente sem estar erguida, sem estar distorcida e sofrer mutações, né? Eu falei desde o início, não devemos difamar a palavra do Senhor, né? Isso pode ter um prejuízo ali no momento que a gente for espalhar, né? Através da nossa vida, um bom exemplo, né? Não vindo difamar a palavra do Senhor. E de alguma forma, Deus vai nos usar e vai dar crescimento, né? Para aquela semente. Então, de alguma forma vai brotar, vai crescer e Deus vai ser glorificado. E vamos fazer a conclusão aqui. Resumindo estes 3 tipos de corações, podemos analisar da seguinte maneira. Quanto ao grau de aceitação, o primeiro não aceita jamais a palavra, o segundo aceita superficialmente e o terceiro aceita em nível mais elevado, mas com imperfeições. No primeiro caso, um coração desatento, infantil, negligente. No segundo caso, uma atitude juvenil até intensa e zelosa, mas de curta duração. No terceiro caso, ilustra-se uma atitude adulta, egoísta, que tenta adquirir os bens deste mundo. Resumindo, o primeiro não pode produzir nada, o segundo consegue apenas brotar, o terceiro nem chega a frutificar. Semente lançada na terra germina e seu fruto produz. As nossas orações e palavras não sempre de trevas ou luz. Amém? Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou cantar esse louvor, esse hino. O quê? Esse hino aqui, vamos todo mundo cantar. É um cantor, né? Vamos cantar o 547 do cantor cristão. Deixa eu ver os irmãos acompanham. Número 547 do nosso cantor cristão. Semeando e cegando. Semente lançada
Eu acho que ele tem no. Acho que ele tem na pasta do Gira. Tem. Vamos colocar de pé então. Quero perguntar se alguém faz alguma complementação. Pergunta não, porque às vezes eu não sei responder. Aí se tiver uma pergunta, deixa pro Jacques Moreira, o Gestalt do Jacques Sul. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma? Eu acho interessante uma coisa assim que ocorreu lá, né? Que às vezes a gente interpreta o solo como sendo sempre o que, no sentido imediato ali do texto, né? Aquele que está recebendo a palavra, a gente olha como aquele que está recebendo a palavra pela primeira vez, né? Mas todo dia a palavra também é semeada no nosso coração, através da pregação, através dos louvores, enfim. E muitas vezes o nosso solo está em alguma das posições, por isso que às vezes a gente pode olhar assim, poxa, mas a gente vê a palavra falando com relações que acontecem, ou estão acontecendo muitas vezes na igreja, né? Então, mas por que não está tendo retorno? Deveria ter, né? É porque o nosso solo a gente está precisando trabalhar ele, né? Então a gente tem que se colocar às vezes, eu acho que vai ser didático para nós, se colocar nessa posição dia após dia, né? Do solo que está recebendo a palavra do Senhor. Que tipo de solo nós estamos sendo, né? Quando nós estamos recebendo a palavra do Senhor. Nós somos semeadores, mas nós também somos solos. A gente fica sempre num intercâmbio dessa alegoria, né? Em um momento a gente é uma, em outro momento a gente é outro. Então que a gente medite assim, né? Cada dia, que solo tem sido, né? Para a semente que o Senhor tem lançado na minha vida também. Irmãos, então, vamos passar aqui.